artigo da revista The Atlantic alega que o ex-presidente americano Donald Trump gostaria de ter os mesmos tipos de generais que Adolf Hitler tinha. A publicação diz que o republicano elogiou a lealdade e afirmou que gostaria que os militares americanos tivessem o mesmo respeito. A fala teria ocorrido durante uma conversa privada na Casa Branca, quando Trump ainda era presidente. Começam as reações à ameaça fascista que se ergue hoje sobre a humanidade. E o primeiro líder de relevo a se levantar de verdade contra essa ameaça confirma os temores. O Papa Francisco acaba de criticar o plano de Trump para a deportação em massa. Uma vergonha. Francisco diz que proposta para expulsar 1 milhão de imigrantes por ano dos Estados Unidos fará com que pobres e infelizes que não têm nada paguem pelas suas lutas políticas. O que Trump prometeu fazer no dia 1 como presidente eleito dos Estados Unidos, que toma posse nesta segunda-feira, disse que será um ditador no seu primeiro dia de mandato. Ex-generais que trabalham para Trump dizem que a única virtude militar que ele preza é a obediência. À medida que sua presidência se aproxima do fim e nos anos seguintes, ele se tornou cada vez mais interessado nas vantagens da ditadura e no controle absoluto sobre que as forças armadas que ele acredita que isso proporciona. Preciso do tipo de generais que Hitler teve, disse Trump em uma conversa privada na Casa Branca, de acordo com 2 pessoas que o ouviram dizer isso. Pessoas que eram totalmente leais a ele e que seguiam suas ordens. Antes de prosseguir, eu quero pedir a você, que acompanha o blog da Cidadania, que se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe este vídeo. Aqui você vê a revista The Atlantic. The Atlantic publicou uma reportagem mais ou menos uns 2 meses, dizendo que a preocupação do candidato republicano com ditadores e seu desdém pelos militares americanos estão aumentando. E começa a história. Em abril de 2020, Vanessa Guillen, uma soldado rasa de 20 anos do Exército, foi espancada até a morte por um colega soldado em Fort Hood, no Texas. O assassino, auxiliado por sua namorada, queimou o corpo de Guillen. Os restos mortais de Guillen foram descobertos 2 meses depois, enterrados em uma margem de rio, perto da base, após uma busca massiva. Guillen, filha de imigrantes mexicanos, cresceu em Houston e seu assassinato provocou indignação em todo o Texas. Fort Hood ficou conhecido como uma tarefa particularmente perigosa para mulheres soldados, e membros do Congresso assumiram a causa da reforma. Pouco depois que seus restos mortais foram descobertos, o próprio então presidente Donald Trump convidou a família Guillen para a Casa Branca e na reunião Trump manteve uma postura digna, expressou simpatia. Se eu puder ajudar você com o funeral, vou ajudar financeiramente. Natalie Cowan, a advogada da família, respondeu: acho que os militares vão pagar, cuidar disso. Trump respondeu: ótimo, eles vão fazer um exército. Um exército. Isso é bom. Se você precisar de ajuda, eu ajudo você. Porque Trump se virou para a família ainda presente e disse: já, porque algumas famílias precisam de ajuda. Um serviço memorial público foi realizado em Houston 2 semanas antes, após a reunião na Casa Branca. Foi seguido por um funeral privado e o sepultamento em um cemitério local, com a presença, entre outros, do prefeito de Houston. 5 meses depois, o secretário do Exército, Ryan McCarthy, anunciou o resultado de uma investigação e citou inúmeras falhas de liderança. De acordo com uma pessoa próxima a Trump na época, o presidente ficou agitado com os comentários e levantou questões sobre a severidade das punições aplicadas a oficiais superiores e suboficiais. E, assim como o presidente do Brasil, ele não queria que os policiais e os oficiais do Exército que participaram desse crime fossem punidos, apesar de ele ter sido condescendente com a família. As qualidades pessoais demonstradas por Trump em sua reação ao custo do funeral de Guillen, desprezo, raiva, parcimônia, racismo, dificilmente surpreenderam seu círculo íntimo.
Trump frequentemente expressou seu desdém por aqueles que servem nas Forças Armadas e por sua devoção ao dever, honra e sacrifício. Ex-generais que trabalham para Trump dizem que a única virtude militar que ele preza é a obediência. À medida que sua presidência se aproximava do fim e nos anos seguintes, ele se tornou cada vez mais interessado nas vantagens da ditadura e no controle absoluto sobre as Forças Armadas que ele acredita que isso proporcionaria. Preciso do tipo de generais que Hitler teve, disse Trump em conversa privada na Casa Branca, de acordo com duas pessoas que ouviram dizer isso. Pessoas que eram totalmente leais a ele, que seguiam ordens. Isso é absolutamente falso, escreveu um aliado de Trump em um e-mail. Disse que o Trump nunca disse isso, mas, evidentemente, que ele jamais assumiria. O fato é que o Trump, no primeiro dia de posse, prometeu ser um ditador, né? Já a partir do primeiro dia de posse. E o Trump toma posse hoje nos Estados Unidos com promessas de um mandato agitado e vingativo contra todos aqueles que o levaram às barras da lei. E os primeiros efeitos de Trump nos negócios e na economia revelam algo muito interessante, algo que ele apresenta como uma virtude. Mas ele colocou o TikTok no ar no mesmo dia em que saiu, acabou voltando para o ar, porque ele disse que quando voltasse, quando assumisse, ia mandar colocar no ar. Não à toa, os gigantes da tecnologia, Amazon, Meta, Google e Microsoft, doaram $1 milhão cada um para a cerimônia de posse que ocorrerá hoje nos Estados Unidos e terão lugares privilegiados durante o evento. Um desses donos de rede social, o Elon Musk, inclusive, vai ter um cargo no governo dele. Com isso, esse homem sela uma aliança muito forte com a propaganda, que é, basicamente, o cerne de qualquer ditadura. Tanto que Adolf Hitler tinha o Ministério da Propaganda. Joseph Goebbels dizia, o seu ministro da propaganda, que se deve mentir, mentir sem parar, mentir sem titubear, até que a mentira se transforme em verdade. E a mentira é uma das principais armas de Donald Trump, de Bolsonaro. Nós acabamos de ver isso na questão do PIX. Eles mentiram e se estabeleceu, a maioria hoje da população brasileira acredita numa coisa que nunca foi anunciada e nunca foi sequer cogitada, que o presidente Lula ia taxar o PIX. E 70% da população acredita nisso. Ou seja, esse é o poder da propaganda. Muito bem, o Papa acaba de partir para cima do Donald Trump. O Papa, algum tempo atrás, disse que os comunistas pensam como os cristãos. Ele evitou falar do recém-eleito presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Isso ele disse na outra posse do Trump. O Papa Francisco afirmou que são os comunistas os que pensam como os cristãos, ao responder sobre se gostaria de uma sociedade de inspiração marxista, em entrevista publicada no jornal italiano La Repubblica. E ele disse isso por uma simples razão. O comunismo prega a igualdade, assim como Jesus Cristo pregava, não é? Os cristãos. Muito bem, aqui você vê que o Donald Trump representa já começa a ser perscrutado sobre as possibilidades do que vai acontecer. Esse colunista do jornal Globo fez uma montagem em que Trump se transforma em Hitler e diz que convence a tentar o que Trump diz. No século passado, líderes europeus subestimaram as ameaças de outro populista. Como lembrou um outro colega dele, ele diz que, embora Trump seja um falastrão, convém atentar ao que ele diz. No século passado, líderes europeus subestimaram as ameaças de outro populista de outra direita, né? E aqui está quem era esse populista. O Papa chamou os planos de Trump para a deportação em massa
de desgraça e desesperar por uma sociedade sem lugar para o ódio. Francisco, que cresceu na Argentina em uma família de imigrantes italianos, há muito prioriza a situação dos migrantes e pede que os governos os acolham. O Papa criticou o plano de Trump para a deportação em massa e disse: isso é uma vergonha. Ele disse que a proposta para expulsar 1 milhão de imigrantes por ano nos Estados Unidos fará com que pobres infelizes que não têm nada paguem a conta. O Lula, por sua vez, diz que não quer briga com os americanos. Ele, antes da campanha, disse que temia muito por uma posse desse sujeito, não para o Brasil, não que ele vai interferir no STF ou impor sanções ao Brasil, mas o Lula diz que temia pela humanidade, pelo que esse homem pode fazer, um louco como esse, montado na maior máquina de guerra que o mundo já viu. É em um momento como esse que é preciso se perguntar: como enfrentar a propaganda de um ditador? Um ditador que está montado em empresas de comunicação lideradas por gente como Elon Musk e tantos outros. Biografia do líder nazista mostra a campanha britânica para semear dúvidas e intrigas na Alemanha nazista. Em 1941, com Londres sob a blitz diária das bombas nazistas, os britânicos souberam que um dos motivos usados pelos Estados Unidos para adiar a decisão de entrar na guerra era a crença de que havia uma divisão no exército alemão. Relatórios da Embaixada dos Estados Unidos em Berlim citavam as críticas ao partido nazista por uma rádio pirata apresentada por um suposto general alemão que se apresentava como Der Chef, o chefe. Preocupado, o ministro britânico Winston Churchill enviou a Washington o cunhado da rainha Elizabeth para uma conversa com o presidente americano Franklin Delano Roosevelt. Der Chef contou ao enviado David Bowes Lyon Roosevelt era uma farsa. A rádio era operada nos subúrbios de Londres e fazia parte da contrapropaganda britânica. Capaz de enganar até os aliados, Der Chef foi uma criação do jornalista Sefton Delmer, 1904 e 1979. Nasceu em 1904 e morreu em 79, que por 4 anos liderou uma equipe de publicitários, militares, atores e judeus refugiados que criaram programas de rádio em alemão para enfrentar a máquina de propaganda nazista. No livro How to Win a Information War, Como Vencer uma Guerra de Propaganda, The Propagandist Who Outwitted Hitler, Como Vencer a Guerra da Informação, o propagandista que enganou Hitler, ainda sem tradução para o português. O livro online custa R$ 74,00. O escritor ucraniano naturalizado britânico Peter Pomerantsev descreve como Delmer se transformou de um correspondente festeiro em Berlim num dos estrategistas da propaganda britânica da Segunda Guerra. Filho de australianos nascido em Berlim, Delmer viveu a euforia da propaganda alemã com a Primeira Guerra, como o patriotismo alemão afastou os amigos da família, a prisão do pai e o exílio em Londres. Anos depois, na República de Weimar, ele voltou a Berlim como correspondente do Daily Express, então um jornal de maior circulação no mundo, para uma vida de cafés e cabarés. Em fevereiro de 1929, ele viu Adolf Hitler discursando pela primeira vez e não se impressionou. 1 ano e uma brutal recessão depois, o ambiente era outro. Milhares de pessoas assistiam hipnotizadas do discurso populista que, como observou Delmer com o tempo, mantinha uma lógica. Os primeiros 10 minutos eram uma orgia de autopiedade, falando sobre o sofrimento, humilhação e ressentimento do alemão comum com o acordo do pós-guerra, com as indenizações que Hitler teve que pagar, que a Alemanha teve que pagar, não o Hitler, aos outros países europeus por ter começado uma guerra. Depois vinham 10 minutos de dedos acusadores para os culpados dessa situação. Os judeus, os políticos liberais e o establishment que capitulou na Primeira Guerra. O ódio ia num crescendo até chegar aos 10 minutos finais, no qual Hitler desenhava um futuro grandioso para o país, baseado na sua conexão única com a alma do alemão comum, encerrando num grito de guerra contra os inimigos que pretendiam impedi-lo de chegar ao poder para fazer o bem para todos. É impossível não encontrar similaridade
desse discurso esquemático com os de Donald Trump, Vladimir Putin e Marine Le Pen. Com a curiosidade mundial sobre o novo personagem, Delmer se aproximou da elite nazista. A sua principal fonte, Ernst Röhm, fundador da Sturmabteilung, que eram os camisas pardas, não é? A tropa de assalto de Hitler, a primeira ala militar do partido nazista, ele conseguiu acesso a Hitler. Ele publica 3 entrevistas simpáticas e se torna o único estrangeiro a viajar no avião do então candidato a presidente da Alemanha em 1932. Casado com a pintora e modelo Isabel Rastorn, o jornalista organizava festas em sua casa em Berlim, com uma presença tão grande de nazis que a embaixada britânica lhe colocou como suspeito de ser agente alemão. Avisado, o Daily Express o transfere para Lisboa e Paris, onde ele seguiu fazendo festas até o raiar do sol. Em 1941, depois de 1 ano e meio de guerra, Delmer foi contratado pela agência secreta governamental Political Warfare Executive para reorganizar a contrapropaganda britânica para a Alemanha e países ocupados. Como o regime nazista baseava sua comunicação de massa no rádio, a ação britânica se baseava em fazer programas apelando para o lado bom dos alemães, incluindo exilados comunistas, defendendo uma revolta dos trabalhadores. Delmer descartou tudo. Era necessário abordar a ligação da população alemã com os nazis, a necessidade de pertencimento, do sadismo e a identidade simplificada que os nazistas ofereciam. Era preciso entrar no relacionamento dos alemães com os nazistas e não lhes dizer como comportar. Temos de apelar para o, literalmente, cachorro-porco interior, expressão para a preguiça, fraqueza de cada alemão. Escolhido por conhecer o núcleo nazista como nenhum outro britânico, Delmer defendeu que não se pode conquistar o público sob a influência da propaganda autoritária, dando-lhe sermões sobre democracia e decência ou tentando desmascarar as teorias da conspiração, que gente como Bolsonaro, inclusive Trump, produzem. Fazer isso ignora o porquê as pessoas foram atraídas pela propaganda em primeiro lugar. Ele queria falar com o alemão real, não aquele que os britânicos gostariam que ele fosse. É uma lição que vale até hoje. O primeiro sucesso do núcleo de contra-informação foi o personagem Der Chef na época da Segunda Guerra. Um militar ultranacionalista, antisionista, que amava o exército e desprezava os burocratas do partido nazista. Recheado de palavrões, as falas de Der Chef correspondiam ao arquétipo do que seria um oficial alemão. Pomerantsev dá indicações de que a divisão entre o exército bom e o partido mau funcionou. Usando informações reais coletadas pelo serviço secreto britânico, Der Chef, o personagem fictício inventado para desmoralizar o nazismo, denunciava o número de champanhes tomados na última festa de um figurão do alto escalão ou quanto a mulher de outro burocrata havia gastado em roupas, enquanto a maior parte da população vivia sob as privações da guerra e os soldados enfrentavam balas nas trincheiras. Ao invés do heroísmo dos programas oficiais, a rádio pirata retratava corretamente o fronte alemão com uma sucessão de fome, doença, piolhos, saudade de casa e medo. Embora fosse proibido ouvir o programa, existem registros de que ele era tão popular que incomodou o ministro da propaganda nazi Joseph Goebbels. Quando Der Chef foi desmascarado pelo serviço de espionagem alemão, Delmer criou um novo programa, dessa vez sem intenção de parecer oficial. Soldatensender Calais transmitia em ondas curtas o que os alemães gostariam de saber. Em 6 de julho de 1944, esse programa foi o primeiro a informar os alemães sobre o dia D. É impossível hoje medir o efeito da contrapropaganda britânica na moral e na coesão alemã, mas a intenção de Pomerantsev é usar o passado para entender o presente. Escrito no início da invasão à Ucrânia, How to Win to Information War, Como Vencer uma Guerra da Informação, tem uma conclusão dura. Numa guerra, diz Delmer, você faz qualquer coisa para não perder. Não é uma batalha para mostrar que os seus valores são melhores que o inimigo.
É como minar as crenças dos inimigos nos próprios valores. Terminada a guerra, Daimler não conseguiu o emprego que queria, de montar a propaganda para moldar uma nova Alemanha. Com o início da Guerra Fria, a divisão mundial entre Estados Unidos e União Soviética, ele assistiu à consequência de suas ações. Tentando formar a Alemanha Ocidental num muro que contrabalançasse o comunismo, os americanos rapidamente anistiaram milhares de oficiais sob pretexto de que na Segunda Guerra o exército apenas obedecia às ordens dos nazistas. A peça de propaganda inventada por Daimler convenceu até os inimigos. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.